meus amigos, meus irmãos, graça e paz é o que eu desejo a todos vocês e espero encontrá-los em boa situação nesse momento. Eu gostaria de compartilhar um pouco da palavra do Senhor com vocês, principalmente alguns textos que falam sobre a necessidade de nós estarmos no campo com os nossos familiares. O primeiro texto está no livro Vida no Campo, na página 36, que diz assim: É chegado o tempo em que, conforme Deus abra o caminho, devem as famílias mudar-se para fora das cidades. Os filhos devem ser levados para o campo. Devem os pais procurar um lugar agradável, segundo lhe permitam os recursos. Embora a casa seja pequena, deve, contudo, haver um pedaço de terra ligado com ela, que possa ser cultivado. Quantas coisas em um único texto que nós poderíamos tirar aqui de informação para a nossa vida. Primeiro, esse texto foi escrito no ano de 1903 e a palavra do Senhor fala que é chegado o tempo. Eu pergunto para vocês, será que hoje, em 2025, é tempo de nós tirarmos as nossas famílias da cidade e se mudarmos para o campo? Eu acredito que estamos muito atrasados no tempo, mas o Senhor, através da sua misericórdia e da sua graça, ainda nos dá oportunidade de atendermos a esse conselho. Outro ponto importante aqui é que os pais devem procurar um lugar agradável, mas segundo lhe permite os seus recursos. Então, irmãos, não precisamos todos mudarmos para os mesmos lugares. Às vezes o seu recurso não consegue comprar uma terra em Capitólio ou uma terra no sul de Minas, mas alcança comprar uma terra no Paraná, ou uma terra no Mato Grosso, ou uma terra no Pará. E é isso que Deus deseja para você, que você tire a sua família da cidade e vá para o campo, independente do lugar, onde os seus recursos alcancem e possam ali adquirir uma terra com uma casa pequena. Existe um texto que eu gosto muito dele, que ele está no livro Mensagens Escolhidas ou Esperança no Solo, na página 63, que diz assim, ó: O Senhor deseja que o seu povo se mude para o campo, onde possa estabelecer-se na terra e cultivar suas próprias frutas e verduras, e onde seus filhos possam ser trazidos em contato direto com as obras de Deus na natureza. Então aqui pelo menos dois ensinamentos nós podemos tirar. Primeiro, o Senhor deseja que nós, como pais, mães, tiremos as nossas famílias da cidade, os nossos filhos das cidades. Viemos para o campo. Para quê? Para aprendermos a plantar as nossas frutas e as nossas verduras, os nossos vegetais. E educar os nossos filhos também em hábitos salutares, em contato com a natureza. Aqui existem dois aspectos importantes que precisamos meditar. O primeiro é que dias difíceis virão. A palavra do Senhor fala que chegará um momento onde não poderemos comprar ou vender. Apocalipse 13, nós encontramos isso. E sabemos que se estivermos no campo, tivermos aprendido a plantar as nossas frutas e nossas verduras, nós sofreremos menos nesses dias de crise. Outro ponto que eu creio que ainda é mais importante do que esse primeiro, levar os nossos filhos para um ambiente onde eles possam crescer com hábitos salutares, honrando e adorando Deus, Criador dos céus e da terra, e onde as tentações atacam menos os nossos filhos. Somente por essas duas características que encontramos aqui nesse texto, já seria de muita importância sairmos da cidade e mudarmos para o campo. Muitas pessoas falam assim: só deve mudar-se para o campo quem tem filhos pequenos. Só deve se mudar para o campo aqueles que ainda precisam educar os filhos nos caminhos do Senhor. Mas eu pergunto para você, hoje, dentro do Adventismo, que é o mundo que nós conhecemos, podemos encontrar muitos e muitos filhos de pastores e até dos irmãos da igreja que se desviaram dos caminhos do Senhor porque se envolveram com pessoas mundanas. E não é o conselho que Deus nos dá? Tirarmos as nossas famílias das cidades para que eles não venham ser atacados com tantas tentações como ali existe? A cidade existe em cada esquina um boteco ou um bar onde nossos filhos estão sendo ali tentados ao alcoolismo,
a cigarro, a coisas erradas, ou mesmo a prostituição. Aqui no campo, como vocês podem ver aqui, nós estamos aqui rodeado pelas plantações, temos cachoeiras, lugares lindos para as crianças e os adolescentes se divertirem e que não oferece risco e tentação como nas grandes cidades. Tem um outro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês que diz assim: conforme o tempo avança, cada vez mais terá nosso povo de sair das cidades. Durante anos, temos recebido a instrução de que nossos irmãos e irmãs, e especialmente as famílias que têm filhos, devem fazer planos para abandonar as cidades, conforme diante deles se abre o caminho para fazê-lo. Muitos terão de trabalhar fervorosamente para ajudar a abrir o caminho. Olha que texto interessante. Aqui mostra que nós temos algo a fazer. Muitos terão que trabalhar ardorosamente, fervorosamente, para que o caminho seja aberto. O que seria isso? Trabalhar ardorosamente, fervorosamente. Eu acredito, irmãos, que é se submeter à vontade de Deus de forma primária, mas também começar a abrir os caminhos. Se você tem dívidas, se você tem algo que impede você de ir para o campo, comece a desimpedir esse caminho, comece a pagar essas dívidas, comece a se organizar, comece a pensar em alugar uma pequena propriedade para você começar a aprender como seria sobreviver no campo e também do campo. Falei sobreviver, mas para mim é um prazer viver no campo. Aqueles que ainda não têm uma vida no campo, que vêm passear aqui, nos visitar, eles ficam encantados com tudo o que nós estamos hoje encontrando aqui. Claro que existem provações, existem dificuldades, existem dias bons e dias que não são tão bons assim, que têm provas a se passar. Mas quando você tem um filho que está sendo instruído nos caminhos do Senhor, quando você começa a ter contato com a natureza e aprender da própria natureza ensinamentos para a nossa vida espiritual, você começa a avaliar tudo e ver que de fato o que o Senhor deseja para nós é o melhor e por isso que Ele nos orienta a estarmos vivendo no campo com os nossos familiares. Que Deus abençoe você, que você possa tomar decisões acertadas para levar as suas famílias para o campo, para a área rural e assim, junto com os seus filhos, adorar o Deus Todo-Poderoso e se preparar para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e que a graça, a paz e o poder do Espírito Santo esteja sobre todos. Em nome de Jesus. Amém.